Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. E hoje é Bioquímica. É Bioquímica, é terceiro ano INEC, é professor Jurandir. Vamos aí marcar presença na Bioquímica. Nós vamos falar dos glicídios, dos lipídios, hoje especificamente dos glicídios, né? Vamos falar dos glicídios hoje, a importância dele no nosso cotidiano. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, ó. Glicídio existem vários sinônimos, né? Você pode chamar de carboidratos, glicídios, açúcares, sacarídeos, hidratos de carbonos ou glúcides. Tudo é a mesma coisa. Então são compostos que por hidrólise produzem um poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona. Por exemplo, você tem a sacarose. Ó. Se você hidrolisar a sacarose, vai produzir glicose mais frutose. E é justamente essa classificação que interessa, pessoal. Você sabe que eles podem dizer, ó, essas moléculas podem ser classificadas como monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. É muito importante essa classificação. Nós vamos conhecer os principais monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Vamos lá. Olha aí, ó. Por exemplo, nós temos dois monossacarídeos importantes, a glicose e a frutose. A glicose é um poliálcool-aldeído, enquanto que a frutose é um poliálcool-cetona. Por que poliálcool-aldeído, professor? Está aqui na glicose. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 álcoois e um aldeído. Ó. Tá? Aqui é a glicose. Você pode chamar também de uma aldoexose. Aldo porque tem aldeído, ex porque são 6 carbonos e ose porque é um monossacarídeo. Enquanto que a frutose ó, é uma cetoexose. Ceto por quê, professor? Porque tem cetona. Tá? Cetoexose, ex de 6 carbonos, ceto de cetona e ose porque é um monossacarídeo. Então, enquanto que a glicose é um poliálcool-aldeído, a frutose é um poliálcool-cetona. Os dois têm a mesma fórmula molecular, pessoal, C6H12O6, são isômeros. Isômeros de função, porque um é aldeído e outro é cetona. Os disacarídeos importantes ó, são o resultado da união de dois monossacarídeos. A sacarose, por exemplo, é a junção da glicose com frutose. A lactose é a junção da glicose com galactose. E a maltose e glicose, duas moléculas de glicose, são disacarídeos. Enquanto que os polissacarídeos, moléculas formadas por um grande número de monossacarídeos, formam grandes cadeias carbônicas, são polímeros naturais, pessoal. São polímeros naturais. Eu vou colocar dois organogramas importantes para a gente mostrar para vocês aqui. Vamos lá? Olha aí, ó, glicídios são açúcares, carboidratos, né? Classificados em monossacarídeos importantes, glicose, frutose e galactose. Disacarídeos, ó, resulta da união de dois monossacarídeos. Então você tem aqui sacarose, maltose e lactose. E os polissacarídeos importantes resultam na união de centenas de monossacarídeos e disacarídeos. Por exemplo, amido, celulose e glicogênio são os mais importantes polissacarídeos. Perfeito, pessoal? Então, os glicídios ou carboidratos são classificados ou divididos em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Beleza? Outro organograma, esse aqui está melhor, tá? Olha aí, ó, os carboidratos eles se dividem em ósis e osídeos. Vamos já ver a diferença de ósis para osídeos. Ósis, que são os monossacarídeos, né, se subdividem em aldose e cetose. Exemplo de aldose, glicose. Exemplo de cetose, frutose. A glicose é uma aldoexose, enquanto que a frutose é uma cetoexose. Já os osídeos, eles se subdividem em holosídeos e heterosídeos. Vamos já ver a diferença também dos dois. Ó. Os holosídeos podem ser oligossacarídeos e polissacarídeos. Também vamos ver a diferença. Oligossacarídeos importantes, sacarose, maltose e lactose. Polissacarídeos importantes, você tem amido, glicogênio e celulose. E heterosídeo nós temos um exemplo clássico que é a amidalina. Agora primeiro nós vamos ver, pessoal, agora vamos ver a diferença ó, entre ósis e osídeos. Vamos ver a diferença entre ósis e osídeos. Aqui é o organograma do assunto todo. Ó. As ósis não sofrem hidrólise, na verdade já são produtos de hidrólise. Ósis são monossacarídeos, pessoal. Os monossacarídeos já são produtos de hidrólise, enquanto que os osídeos sofrem hidrólise. Tá? Aí os osídeos se dividem em holosídeos e heterosídeos. Ó.
Os holosídeos, por hidrólise, só produzem ósis. Por exemplo, se você hidrolisar a sacarose, você vai produzir glicose mais frutose. Então, a hidrólise da sacarose produz glicose mais frutose. Já os heterosídeos, por hidrólise, só produzem ósis e outros componentes, né? Tá? Produzem ósis e outros componentes. Por exemplo, se você hidrolisar a amidalina, vai produzir glicose, que é um monossacarídeo, e benzaldeído, que não tem nada a ver com polissacarídeo, pessoal, com glicídios, né? Então, são compostos que por hidrólise produzem ósis e outros componentes. Tá? Produzem ósis e outros componentes. Vamos tirar essa palavra só, né? Não ficou legal aqui. Produzem ósis, ó, e outros componentes. Perfeito? São os heterosídeos. Os holosídeos que só por hidrólise só produzem ósis. Pode ver, quando eu hidrolisei aqui a sacarose, produziu glicose mais frutose. Vamos ver outras diferenças. Ó. Agora entre oligosacarídeos e polissacarídeos. Oligosacarídeo é a junção de 2 até 10 ósis. Por exemplo, a lactose. Se você hidrolisar a lactose, vai produzir glicose mais galactose. Enquanto que os polissacarídeos por hidrólise produzem muitas ósis. Olha o amido. Ó. Se você hidrolisar o amido, pessoal, vai produzir N moléculas de glicose. N moléculas de glicose. Então você tem oligosacarídeos e polissacarídeos. Olha os polissacarídeos do ponto de vista da biologia. Né? São formados por inúmeros monossacarídeos, são insolúveis em água. Olha os 3 mais importantes. Ó. O amido, para você ter uma ideia, é em média de 1.400 glicoses se você hidrolisar o amido. Os 3, tanto faz se amido, celulose e glicogênio, são reservas energéticas, é o papel biológico, né? O amido é encontrado em quê? Em raízes, em caules, sementes. A celulose, parede celular das células vegetais. O glicogênio, células do fígado e do músculo, todas elas com papel biológico de reserva energética. Olha só o glicogênio. Se você hidrolisar o glicogênio, tem em média 30.000 glicoses, pessoal. Celulose em torno de 4.000. 4.000. Tá? Então são os polissacarídeos. Olha o amido aí, ó. Produzido na fotossíntese dos vegetais, armazenado nas raízes e caules, principal fonte de alimento dos seres vivos. Ó. Olha aí, ó, exemplos. A fécula de mandioca, o amido de mandioca, o polvilho. Então aqui, ó, a fécula de mandioca, ó, né? Nós conhecemos como goma, né? A maisena, olha, essa caixinha é muito clássica, né? Amido de milho. Ó. A maisena é um amido, que é um glicídio, é um polissacarídeo. Já o glicogênio, reserva energética dos animais. É igual do amido para as plantas, a energia para os animais. Ó. Absorção de glicose no sangue, união para a formação do glicogênio, armazenamento no fígado e no músculo. Certo? Aqui, já que nós estamos falando em glicídios, né, vamos falar dos adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais também são chamados de edulcorantes. Eles possuem pouco ou nenhum valor calórico e doçura extremamente superior à sacarose, pessoal. Então são adoçantes sintéticos, ó. Aspartame, que chega a ser em média 180 vezes mais doce do que a sacarose, ciclamato de sódio em torno de 30 a 60, alitame, sacarina e neotame. Já os adoçantes naturais, esse é um dos melhores, pessoal. Steviosídeo, que é vendido com o nome de stevia, é tirado de uma planta. Sorbitol, manitol, frutose e mel comum são adoçantes naturais. Se você tiver que escolher, o melhor seria o steviosídeo, stevia. Tá? O ciclamato de sódio, por exemplo, não é adequado para quem tem hipertensão, vamos supor. Né? Então, chamado adoçantes artificiais ou edulcorantes. Pessoal, vamos ver agora a diferença entre os alimentos light e diet. Se você perguntar para alguém que está fora de sala de aula, perguntar assim, o que é diet e light? A pessoa vai dizer, não, é tudo a mesma coisa. E não é. Olha aí, ó, o alimento diet é formulado para atender dietas com necessidades especiais e que exijam restrição de algum nutriente. Não é só o açúcar não, pessoal. O pessoal associa o diet com doce, não. Tá? O diet, ó, pode ser restrição ao açúcar, gordura, né, carboidrato, sódio, glúten, entre outros. Para um produto ser considerado diet, deve ser retirado, pessoal, 100% de pelo menos um dos ingredientes presentes na composição de um produto original. Por exemplo, o alimento diet para o açúcar. Esse é indicado para os diabéticos, porque tem 0% de açúcar.
Mas tem gente, por exemplo, hipertenso, que não pode comer sal. Então o alimento isento de sal é o alimento diet para o sal. O glúten, por exemplo, tem gente que não sabe nem o que é glúten, né? Ah, eu não vou comer esse produto não porque tem glúten. E come pão, tá? O pão tem glúten, pessoal. O glúten, na verdade, porque uma parcela da população são chamados celíacos. Os celíacos, eles não degradam, não tem enzima para degradar o glúten. Então, o alimento glúten que não tem glúten é diet para o glúten. Então, foi tirado 100% do glúten. Gordura, por exemplo, né? Zero gordura significa dizer diet para a gordura. Aquela cerveja zero álcool é diet para o álcool, pessoal. Então, a palavra diet é quando se retira 100% de um dos ingredientes do produto. Então é para quem tem restrição alimentar. E não confunda com light, ó. Olha o light aí, ó. Alimentos light apresentam pelo menos 25% de redução de um ou mais componentes presentes na composição de um produto convencional. Por exemplo, ó, o alimento light para o açúcar, o diabético não pode consumir. Porque pode ser reduzido só 25%, pode ter 75% de açúcar, por exemplo. Light para o colesterol, por exemplo, reduziu no mínimo 25%. Tá? Então o light é indicado, pessoal, para dietas, né? Para dietas, porque eles são menos calóricos, né? Então a redução pode ser de açúcar, gordura, colesterol, sódio, entre outros. Professor, e um alimento ele pode ser diet e light ao mesmo tempo? Pode. Ele pode ser diet para o açúcar e light para o colesterol. Diet para o açúcar, tirou 100% do açúcar. Light para o colesterol, reduziu no mínimo 25%. Professor, e se reduzir 50%? É light. 70% é light. O diet só se tirar os 100% de um dos ingredientes. Então tá bem claro aí, né? Olha, existem várias maneiras de conservação de alimentos. É um tema importante, viu? Desde que o homem sempre tentou conservar alimentos, né? Reduzir o tempo de degradação dos alimentos. Por exemplo, por que a gente coloca alimentos no frio, na geladeira? Para conservar. Porque a temperatura, pessoal, a cada aumento de 10 graus Celsius na temperatura, chega a duplicar a velocidade da reação. Agora, cuidado, o que é melhor colocar na geladeira? Uma peça de carne inteira ou ela fatiada? A peça de carne inteira, porque ela fatiada aumenta a superfície de contato. Então, estraga mais rápido. Outra maneira de conservar alimento é salga, né? Salgar a carne seca com sal. Cristalização, né? Banana cristalizada, né? Demora mais para estragar. Defumação, presunto, por exemplo, mais fumaça. Aquelas carnes defumadas, né? Típicas para feijoadas, né? Elas duram mais tempo porque elas foram defumadas. Fermentação, por exemplo, é um tipo que conserva. A coalhada, por exemplo. Pasteurização, aumenta a temperatura e reduz bruscamente para conservar o leite. Apertização, esses potes de sopa, apertização para não conter oxigênio dentro. Esterilização com alta temperatura, o mesmo da pasteurização. Secagem, você pode secar carne mais sol, né? Carne seca. Essa aqui, pessoal, quando não se tinha geladeira, conservava as carnes em tambores de óleos ou gordura. Lógico que tem que ser hermeticamente fechado, né? Porque a gordura não pode entrar em contato com o oxigênio, pode rancificar. Aí você guarda a carne fresca chamada, né? Porque a carne de sol, carne seca, né? Com sal, por exemplo, não precisa colocar. Agora, se eu quero conservar assim, e ainda hoje é utilizado. Como é que vem a sardinha? Numa lata hermeticamente fechada, não é verdade? E ela vem imersa no óleo, por isso que mantém aquela textura da sardinha, do atum. Irradiação, né, para matar micro-organismos, por exemplo, muito comum em cebolas, né? A conservação a vácuo, né? Biscoito, por isso que ele fica crocante, né? Porque eles são conservados a vácuo. E esse aqui, pessoal, a liofilização é uma técnica interessante, é uma técnica para desidratar alimentos. Por exemplo, pega um determinado alimento e submete a uma temperatura muito baixa, em torno de menos 197 graus Celsius. Aí mostra uma diferença de pressão e aí desidrata, a água sai do estado sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. Ocorre sublimação. Por isso, em qualquer questão que aparecer de vestibular, aparecer a palavra liofilização, por favor, marque sublimação. O leite em pó, por exemplo, o leite em pó é feito por liofilização. Então, são técnicas. Tem também os aditivos, né, que são colocados nos alimentos. Por exemplo, os acidulantes alteram o pH, ou diminui ou aumenta, né?
Estabilizantes, ó, mantém consistência do sorvete. Flavorizante, muito utilizado, são ésteres, ó, compostos que conferem aroma aos alimentos. Aroma do chiclete, por exemplo, né? Por exemplo, você pega lá um bombom com sabor artificial de laranja, ele é um éster, são flavorizantes. Edulcorantes, que nós já colocamos, que são adoçantes sintéticos. Os antioxidantes evitam a rancificação. Queijo velho, por exemplo, se você deixar exposto, né, o queijo vai rancificar a gordura, forma ácido butírico, né? Corante, alteração visual. Nós consumimos muito pelos olhos, né? Pode botar um bolinho assim, um bolo confeitado. Teu olho vai direto para o bolo confeitado. São os corantes, são a alteração visual. E os conservantes, né? Por exemplo, pimenta mais vinagre. É uma conserva, para demorar mais a estragar. Bom, pessoal, com isso nós vamos fazer agora algumas questões, certo? Primeira questão diz o seguinte, ó, os glicídios são tradicionalmente classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Esse último grupo destaca-se por ser formado pela união de centenas de monossacarídeos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que se encontra um exemplo de polissacarídeos, pessoal. Meus queridos, ó, a lactose é um disacarídeo, glicose é monossacarídeo, sacarose é disacarídeo, a frutose é monossacarídeo, então só sobra o que? A celulose. A celulose é um polissacarídeo, assim como o amido e o glicogênio. Então, letra E é a resposta da questão. Está aí, ó. A celulose é um polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose. Ela é encontrada na parede celular das células vegetais. Segunda questão. Os disacarídeos são glicídios formados pela junção de dois monossacarídeos. A lactose, por exemplo, é formada pela união de quem? Ou seja, se você hidrolisar a sacarose, vai produzir o que, pessoal? Hidrolisar a lactose, desculpa. Se eu hidrolisar a lactose, vai produzir glicose mais galactose. Então a junção de glicose mais galactose vai dar justamente a lactose. A lactose. Beleza? Tá aí, ó. A lactose, que é encontrada no leite, é formada pela união de moléculas de glicose e galactose. Beleza? Essa é a questão 2. Questão fácil. Aqui nós vamos completar as lacunas aí, ó. Complete a frase abaixo, marcando em seguida a opção que contém as palavras corretas. Os carboidratos, também chamados de, aí você pega aqui, ó, energético, açúcar, hidratos, lipídios ou hidratos de carbono, são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos. Elas podem ser classificadas em monossacarídeos, disacarídeos e no caso aí só poderia ser polissacarídeo, né? Isso aí apresenta átomos de carbono em suas moléculas e seus principais representantes, a glicose, frutose e que mais, pessoal? Galactose. Então ele está falando dos monossacarídeos, ó. Então a resposta tem que ser a letra B, ó. Os carboidratos, também chamados de açúcares, glicídios, glúcides ou hidrato de carbono, são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Isso que está engrifado em negrito aí, pessoal, é justamente para completar. Ó. Aí os monossacarídeos apresentam átomos de carbono em suas moléculas. E seus principais representantes são glicose, frutose e galactose. Por isso ficou a letra B. Ó. A letra B satisfaz aí açúcares, polissacarídeos, monossacarídeos e galactose, que completa as lacunas do texto. E essa aqui, ó. Sabemos que o amido é uma importante substância de reserva encontrada em plantas e em algumas algas. Marque a alternativa correta a respeito do amido. A letra A está dizendo que não é um carboidrato, e é um carboidrato, pessoal. Está dizendo que o amido é um disacarídeo. Não, o amido é um polissacarídeo. O amido é monossacarídeo. Não. Então a resposta só pode ser a letra D. Ó. O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose. Essa é a resposta, está aí. Ó. O amido é um polissacarídeo que, quando hidrolisado, forma moléculas de glicose. É a glicose que será utilizada como fonte de energia. Certo? Aqui você não pode errar, né? Nós falamos muito bem sobre os alimentos light diet. Ó. Atualmente, a população está consumindo cada vez mais alimentos light diet, né? Diet light. É importante saber diferenciá-los, porque o alimento... Aí ele vai dizer lá, ó, letra A, light,
é aquele que apresenta a redução de pelo menos 50% do valor calórico em relação ao produto convencional. Não é 50%, é no mínimo 25%, pessoal. A letra B. Os produtos diet são indicados para dietas de redução de peso. Já está errado. Ele é tão calórico quanto o produto convencional. Para redução de peso, o melhor é light. Letra C. Um produto light ou diet de marcas diferentes sempre tem o mesmo percentual de redução de glicídio? Não. Tá? E não é só glicídio, né? Eu posso ter no light 25%, no diet é 100%, então não é o mesmo percentual, pessoal. Letra D. Diet é aquele alimento semi-industrializado de baixa caloria devido à ausência de açúcar. Tem dois erros. Primeiro, ele não é de baixa caloria. E diet não é só para açúcar não, pessoal. Se fosse um alimento diet para o açúcar, é devido à ausência do açúcar. Então a resposta só pode ser a letra E. Diet é aquele alimento industrializado que determinados nutrientes estão ausentes ou em quantidade muito reduzidas, não resultando necessariamente em um produto de baixa caloria. Então o diet não é para redução de peso, não é para redução de peso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, questão boa, viu? Vamos para a questão 6. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos principais: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união de 2 monossacarídeos. Certo? Ele quer saber onde é que tem 2 monossacarídeos, né? A resposta, pessoal, você tem aí sacarose e lactose. Tá? São disacarídeos que por hidrólise vão produzir 2 monossacarídeos, a união, né? Sacarose, por exemplo, é a união de glicose mais frutose, tá? Ó, a sacarose é formada pela junção de moléculas de glicose com a frutose. Já a lactose é formada por uma molécula de glicose e outra de galactose. Então, as únicas são disacarídeos aí. O que é a letra A, se você pegar, a letra A, o amido é um polissacarídeo, celulose também. A letra B está errada porque celulose é polissacarídeo. A letra C, os 2 são monossacarídeos. A letra D, os 2 são polissacarídeos. Então, onde só tem disacarídeos é a letra E. Letra E. Questão de número 7. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Este carboidrato, nas células vegetais, tem a seguinte função. Qual é a função da celulose, pessoal? A função da celulose é compor a estrutura da parede celular. O papel comum é fabricado a partir da celulose, um polissacarídeo que constitui a parede celular de plantas e algas. Questão boa. Pois bem, essa aqui para mim é a melhor questão da nossa aula de hoje, tá? Uma questão falando de alimentos, falando em nutrição, falando em exercícios físicos. Vamos prestar atenção, pessoal. Tá? Uma questão excelente, olha só. É a competência 5, habilidade 18 do Enem. A preocupação com a qualidade e com o tempo de vida leva o homem moderno urbano a manter uma dieta alimentar adequada, acompanhada de exercícios físicos. Suponha que, tá? Físico correto, né? Suponha que, para Pedro, o valor energético adequado consumido por almoço seja de 700 quilocalorias de alimentos. Ou seja, o Pedro só pode comer 700 quilocalorias. No entanto, o Pedro no almoço, ele ingeriu 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 150 gramas de bife, 50 gramas de batata frita e 20 gramas de ovo, além de uma lata de refrigerante. Aqui está pouco, né? Pouco foi o Pedro. Se fosse vocês, era uma bacia de arroz, uma bacia de feijão, 500 gramas de bife, 100 gramas de batata frita, 20 ovos, né? 20 gramas não, 20 ovos, né? E além de uma lata de refrigerante, 2 litros. Olha só. Então entenda, pessoal, o Pedro só pode consumir 700 quilocalorias. Ele continua. Consultando-se a tabela, pode-se afirmar que para gastar o excesso, está até grifado, energético ingerido, Pedro deve correr quanto? Vamos lá. Então Pedro comeu em excesso. Ele quer saber quantos minutos ele deve correr para gastar o excesso. E aqui ele mostrou uma tabela, pessoal. Tabela nutricional. Arroz, ó, tá? Aqui é 3,6 quilocalorias por grama. 1 grama de arroz tem 3,6 quilocalorias. Feijão, 1 grama tem 3,4 quilocalorias. Bife tem 3,8 quilocalorias por grama.
Batata frita 1,4, ovo 1,6. Aí, ó, só a lata de refrigerante é 48 quilocalorias. E esse dado aqui é importante, pessoal. A energia consumida em uma corrida. Se o Pedro correr 1 hora, ele vai gastar 1.080 quilocalorias. Tudo bem? Então vamos calcular quanto o Pedro comeu. Ele só pode consumir 700. Se passar de 700 é excesso. Ó. Aqui no arroz, ó, 1 grama de arroz, pessoal, é 3,6. O Pedro consumiu 100 gramas. Então dá quanto? 360. O feijão, ó, 1 grama de feijão é 3,4. Ele comeu 100 gramas, então é 340. Só aqui, ó, ele já atingiu o limite dele, pessoal. Porque 360 com 340 dá 700. Mas vamos continuar. Aí ele foi para o bife, ó. 1 grama de bife é 3,8. Só que ele consumiu 150 gramas de bife, então 570. Aí do bife ele foi para onde? Para batata frita, ó. 1 grama de batata frita é 1,4 quilocaloria. 50 gramas da X, dá 70 quilocaloria. Aí ele foi para o ovo. 1 grama de ovo, segundo a tabelinha, é 1,6 quilocaloria. Ele comeu 20 gramas, então dá 32. E aí ainda tomou uma lata de refrigerante, pessoal, que é 48 quilocaloria. Então se você somar isso aqui tudo, 360, 340, 570, 70, 32 e 48, dá 1.420 quilocalorias. Ele consumiu com aquela refeição dele. Só que ele só poderia comer 700. Então vamos fazer quanto o excesso dele. Olha o excesso dele saindo. Eu tinha 1.420. Ele só poderia comer 700, então ficou 720 de excesso, pessoal. Aí vamos para a regra de 3, responder a questão. Ele quer gastar esse excesso correndo. Bom, foi dito que ele gasta em 1 hora é 60 minutos. Eu coloquei 60 minutos porque as alternativas têm minutos. Ó. Em 1 hora de corrida, tá aqui, ó, em 1 hora de corrida ele gasta 1.080 quilocalorias. Então para gastar 720, que foi o excesso, vai dar quantos minutos, pessoal? É só você fazer, né? 720 vezes 60 dividido por 1.080 vai dar 40 minutos. E 40 minutos você vai encontrar na letra D. Então o Pedro deve correr 40 minutos. Se fosse você, tinha que correr uma semana todinha para gastar o excesso só do domingo. Questão boa, viu? E a questão aqui nós temos, ó. Considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão Diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto que a versão Diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando as 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Olha aí, ó, a lata de refrigerante comum pesou 331,2 gramas e o Diet 316. Então essa diferença aqui é o açúcar, que na Diet não tem e na comum tem. Tá? Aí o que ele quer? Ó? Por esses dados, pôde concluir que a concentração em gramas por litro, ele me deu o volume lá em ml, viu? De açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Então ele quer saber a concentração. Ó. Eu fiz assim, pessoal, vai dar 50, né? Vamos lá. Letra E. Sabendo que a diferença da massa de refrigerante comum e Diet está na razão. Ó. Vamos lá. Massa de açúcar. O refrigerante comum foi 331,2 menos a massa do refrigerante Diet, 316,2. Dá 15 gramas de açúcar. Esses 15 gramas é de açúcar, pessoal. 15 gramas de açúcar está em 0,3 litros, porque ele me deu 300 ml, eu coloquei em litros. Então, em 1 litro de refrigerante vai ter quanto? Fazendo as continhas aqui, vai ficar 15 dividido por 0,3, que vai dar 50 gramas de açúcar por litro de refrigerante. Então, em cada litro de refrigerante tem 50 gramas de açúcar, se for nessa concentração. Mas vocês consomem logo aquele de 2,5 litros, né? Eita, meu povo! E aí nós estamos terminando a nossa revisão, pessoal. Certo do dever cumprido, né? E dizendo sempre que eu vou passar no vestibular, eu vou passar no Enem. Diga assim, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então que Deus ilumine vocês rumo à aprovação, que vai ser uma certeza. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.